está a vontade de Deus para nós. Então nós precisamos ler a Bíblia. Não apenas ler, precisamos entender a Bíblia. E pastor Ackley fez uma introdução na semana passada falando de 3 passos para lermos e entendermos a Bíblia. 3 passos fundamentais. Aí eu pergunto a vocês, quais são esses passos? O primeiro passo, qual é? Quem vai ler a Bíblia precisa fazer o quê? Precisa fazer o quê? Observação. Precisa observar. Precisa fazer perguntas para o texto. Quais são as perguntas que devemos fazer para o texto? Algumas perguntas. Quem? Onde? Para quê? Quais são os objetivos, da pessoa? Mas o que? Por quê? Então, são perguntas dessa primeira fase, que é a fase de observação. São perguntas muito, muito importantes para nós. Quando? Não é isso? São perguntas muito importantes, porque a história da Bíblia, nós temos um período de história bíblica, um período longo da história das Escrituras. Então, de Moisés para Davi, nós temos muitos anos, nós temos centenas de anos. De Isaías para Jesus, nós temos centenas de anos. Então nós precisamos saber em que período. Então isso é muito importante. Então a primeira coisa é observação. Nós vimos. O segundo passo, que é o passo de hoje, é a interpretação. Nós temos que observar, mas nós precisamos de interpretar. Entendeu? Interpretar. Então a gente fala assim, nós lemos, agora nós temos que interpretar. O pato perdeu a pata. Ele ficou viúvo ou aleijado? Ok? O pato perdeu a pata. Ele ficou viúvo ou aleijado? É uma pergunta. Se ele ficou, é importante a gente saber disso, porque se nós entendemos que ele ficou viúvo, nós vamos para o cemitério, para a capela mortuária do cemitério. Mas se ele sofreu um acidente e perdeu a pata, nós temos que visitá-lo no hospital. É bem diferente, ok? Como é importante a questão da interpretação da Bíblia. Porque você pode ler alguma coisa, ela está na Bíblia, você leu, é verdade, o texto está claro, mas a sua interpretação foi errada. Então, essa semana, eu e o pastor Ackley, passando na linha verde, nós encontramos uma multidão de vários irmãos, um grupo grande de irmãos, que pela manhã foi orar no monte, de um monte foi orar no monte. Então tem muita gente orando no monte, entendeu? E a Bíblia fala que Jesus orou no monte mesmo, Mas a questão é o seguinte: onde está na Bíblia a ordem de que nós devemos orar no monte? Está na Bíblia. Então é uma questão de interpretação. Os irmãos leram e eles agora decidiram, tomaram uma decisão. Alguém disse para eles que devem fazer isso. Não vou dizer que isso não é pecado, mas é pecado? Não é. Mas olha só, nós não temos ordem na Bíblia para isso. Nós temos claramente a orientação para entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orar secretamente. Isso está na Bíblia. Nós temos que orar sem cessar, está na Bíblia. Então, a interpretação vai afetar muito a vida da gente. Então, nós precisamos de uma boa interpretação. E o terceiro passo, qual é? Aplicação. A gente lê o texto, a gente interpreta o texto. Agora, Deus está falando para mim, então eu preciso
eu preciso aplicar o texto à vida. Então nós chamamos de aplicação. São os três passos, né? Olha, entendeu? Você vai lá na terra de Jorginho, eles vão falar, olha aqui. Então você vai levar do Jorginho, olha. Observação, interpretação e aplicação. Eu e o pastor Ackley e toda a liderança da igreja, nós queremos dar para vocês todas as ferramentas para que vocês estudem, leiam a Bíblia e possam crescer. Nós não queremos esconder nada de vocês. Então, teve um período na Idade Média, o pastor Fernando pode me ajudar nisso, pastor Luciano está aqui também, na Idade Média, onde as pessoas não tinham a Bíblia na própria língua, era só em latim. Então existiam só algumas pessoas que liam e que interpretavam a Bíblia. Tinha a ideia era o seguinte: a instituição ela estava acima da Bíblia, como até hoje, né? A instituição, a igreja está acima da Bíblia. Esse é o ensinamento de que a instituição. Então, se a instituição está acima da Bíblia, é a instituição que vai dizer aquilo que está certo e aquilo que está errado. Entendeu? Ela vai dizer, ela vai tirar da Bíblia, diz, isso aqui não cabe mais. Vamos acrescentar algumas coisas à Bíblia, se é a instituição. Só que a Bíblia diz, e é verdade, que ela é a palavra de Deus, ela está acima de todos nós. A Bíblia está acima de todas as igrejas. Não é a igreja que acerta a Bíblia, é a Bíblia que acerta a igreja, que corrige a igreja. Entendeu? Então não é a igreja, não é aquilo que a instituição disse, é aquilo que a palavra de Deus diz, porque ela está acima. É por isso que nós colocamos o púlpito aqui, ele está no meio, no centro, para dizer que a Bíblia está acima da gente, é a autoridade máxima. Então naquela época era só em latim, antes da reforma protestante. Aí houve a reforma, e uma das primeiras coisas que a reforma fez foi alfabetizar as pessoas, porque as pessoas eram antigas analfabetas, porque as pessoas analfabetas era fácil de manipular, eles tinham que manter existia um status, haviam privilegiados, ok? Haviam privilegiados, e se você não desse educação para eles, as pessoas continuavam com o privilégio. Era uma ameaça muito grande as pessoas conhecerem. Alguma semelhança com o nosso Brasil, de não investimento em educação, de manter as pessoas sem alguma semelhança, mas a Idade Média era assim. Uma das primeiras coisas que Lutero fez, Martinho Lutero, foi traduzir a Bíblia para o alemão, para colocar a Bíblia na mão do povo. Mas antes dele, o William Tyndale, ele perdeu a vida por essa ideia de ter a Bíblia, para botar a Bíblia na mão do povo. Então, para os religiosos da época era uma grande ameaça isso, né? Porque eles faziam muitas coisas que não estava aqui na Bíblia. Tinha muita coisa que não estava na Bíblia, e alguém poderia olhar e dizer, não, isso não está errado, questionar. Então vou manter o povo sem saber das coisas. Então olha só, nós queremos que todos vocês tenham todas as ferramentas que nós conhecemos. Nós não queremos ficar só para nós queremos que vocês tenham, para você fazer o seu estudo bíblico, para que você tenha a maturidade, para quando o pastor Ackley, pastor Rui, pastor Luciano, pastor Fernando, o Jairzinho, nós ensinarmos, você com a Bíblia aberta, você falar assim, olha aqui, isso não, olha só, o senhor está errado, isso é importante para você fazer isso, eu quero que você faça isso, pastor, olha aqui, isso não está dizendo isso, vamos conversar, ok?
ok? Então nós queremos enriquecer vocês com o que sabemos, o pouco que sabemos, mas entregar para vocês ferramentas para vocês fazerem um bom trabalho de interpretação da Bíblia, ok? E naturalmente para aplicação. Não estou dizendo com isso, dizendo, não, agora eu já sei interpretar a Bíblia e eu não preciso mais da igreja, não preciso vir à igreja. Isso jamais, né? Igreja é reunião, nós precisamos. Igreja é isso aqui, gente reunida. Deus nos chamou para nos reunirmos, com a Bíblia aberta, para orarmos uns pelos outros, para orarmos uns com os outros, para juntos adorarmos a Cristo, aqui presente. Então, nós não temos medo de nenhum irmão que diga, não, agora eu vou fazer, como tem muitos que estão fazendo isso, infelizmente, né? Eu posso fazer tudo isso em casa. Vou ouvir sermões aí na internet e eu não preciso de igreja. Não é o caso. Tá bem? Mas vamos lá. Essa técnica de você interpretar a Bíblia é chamada de hermenêutica. A palavra complicada. Hermenêutica é a técnica de interpretação, não é de observação, que a observação é importante, não é, mas é de interpretação da Bíblia às regras, é chamada de hermenêutica, vem de Hermes, a palavra que era conhecido como um deus grego da época, né? Derivado de um deus grego chamado Hermes. Na mitologia grega havia Zeus, que morava num panteão, uma mansão celestial, cercado de outros deuses que eram seus filhos. Quando Zeus precisava de falar, ele mandava Hermes levar sua palavra aos moradores do mundo. Então Hermes era o porta-voz. Por isso que nós temos a palavra hermenêutica. Isso é mitologia. Mitologia grega, eu estou falando sobre a origem da palavra. Então, a hermenêutica é um assunto sério. A nossa interpretação da Bíblia determinará as nossas crenças, e essas crenças determinarão como pensamos e agimos. Então, por que precisamos de hermenêutica? Por que precisamos fazer essa interpretação da Bíblia? Dois motivos básicos. Por que nós precisamos estudar isso? O que é importante? Dois motivos básicos. Em primeiro lugar, por causa do distanciamento entre a Bíblia e nós. Então a Bíblia é um livro muito antigo. O último livro foi produzido no final do primeiro século. Então é um livro muito antigo. Então precisamos interpretar. Então o contexto que aquelas pessoas viviam, o mundo que eles viviam é diferente do nosso. A cultura deles. Então era uma cultura lá no Antigo Oriente. Então nós precisamos, por isso, que o contexto é diferente. Nós vemos no Ocidente, nós vemos numa época bem distante. As línguas da Bíblia também eram diferentes. Os apóstolos de Jesus, eles não falavam português. Então, na época de Moisés, falavam hebraico. Na época de Daniel, falava hebraico e aramaico. Tem alguns textos da Bíblia em aramaico. No Novo Testamento, a língua é grega. Como o pastor Acre falou semana passada, era o inglês da época. Todo mundo falava grego, né? Então era o grego. Então a língua é diferente. Por isso que nós precisamos desse trabalho de interpretação. Esses autores morreram há muito tempo. Então, pastor Fernando, deixa eu ver quem aqui já. O Tarcísio, cadê Tarcísio? Está por aqui? Está com os adolescentes, Tarcísio, né? Tarcísio escreveu boletins para os adolescentes. Olha só, Tarcísio escreveu estudos para os adolescentes. O adolescente tem dúvida, vai para o Tarcísio e pergunta: Tarcísio, olha aqui, você escreveu isso aqui, eu não entendi. Você quis dizer o que eu estou entendendo? Você vai. Mas como você vai fazer isso com João, Pedro,
Como é que você vai fazer isso com o Tiago? Agora, vamos estudar a carta de Tiago e perguntar: Tiago, isso aqui, me explica. Nós não temos. Então, por isso que isso é muito importante, esse distanciamento da Bíblia. Então, nesse aspecto, a Bíblia, ela é um livro humano. Tudo isso faz a interpretação da Bíblia ser necessária e muito importante para vencer a distância que nos separa da Bíblia. É por isso que precisamos da ponte da interpretação. Não podemos trazer a mensagem da Bíblia direta para os nossos dias. Precisamos, antes de tudo, tentar entender como os ouvintes originais receberam a mensagem inspirados por Deus e depois disso aplicá-la aos nossos dias. Então isso aqui é interessante. Você leu a Bíblia e você já trouxe aquela mensagem para você direto. Essa atitude, ela é responsável por muitos erros. Nós precisamos fazer a viagem primeiro para entender como que esse texto chegou para os ouvintes originais e depois trazer para a gente. Nós estudamos Hebreus, é um exemplo, estudamos aos Hebreus. Os nossos professores cansaram de falar para a gente assim: gente, a carta aos Hebreus, ela foi dirigida aos crentes judeus que estavam sendo perseguidos e por isso eles queriam deixar Cristo e voltar para o judaísmo. Quantas vezes você ouviu isso? Sabe o que é isso? Uma viagem, o professor seu está fazendo uma viagem. Gente, esse é o contexto. Aí, com isso na cabeça, aí nós trazemos para o nosso tempo. Aí as coisas ficam mais simples, para a gente entender. Agora, isso é mais simples. Eu estou pregando Romanos. Vocês não aguentam mais me ouvir dizer o seguinte: o apóstolo Paulo não conhecia a cidade de Roma, ele estava programando uma viagem, ele tinha intenção de ir à Espanha, de pregar na Espanha, ele queria apoio financeiro, um apoio espiritual também, essa era a intenção. Ele escreve Roma e ele quer apresentar o seu evangelho. Que evangelho ele prega? Porque falavam muito mal dele, dizendo que o evangelho dele não era um evangelho sério, então ele quer apresentar o evangelho, ok? Então eu estou fazendo isso quase todo domingo com vocês. Eu estou fazendo essa viagem lá na época. Então quando você lê a Bíblia, é como se você fosse lá de Roma, e você está entendendo. Não, ele quer mostrar o que é o evangelho, ele deseja vir aqui, a nossa igreja, mas ele quer a Espanha. Então, ok? É como óculos. Vamos colocar o óculos certo, né? Para você ver. Então essa viagem é importante. A gente tem que fazer para entender. Nós não podemos pegar a Bíblia e diretamente para nós, né? Vamos pegar aqui o texto, vamos trazer para nós. O que Deus tem para falar hoje? O que Deus está me falando hoje? Se o seu olho direito te escandaliza, arranca o olho. Se é o seu pé direito, arranca o pé. Se é a mão, tira a mão. Então vai ficar perneta, maneta e caolho. Entendeu? É isso que Jesus está falando. O cara lê, ele vai dizer: não, tem um contexto. E tem outra coisa, tem textos que tem um sentido figurado. A gente tem que entender isso, para a gente aplicar bem. Eu vou dizer mais: na história da igreja, teve muita gente boa, que leu, interpretou literalmente e se mutilou. Então nós precisamos fazer essa viagem. Então, não tome o caminho direto. Tente descobrir, o nosso trabalho é a intenção do autor original. O que ele intencionou com aquilo? Qual foi a sua intenção? A segunda coisa na Bíblia que torna a sua interpretação necessária é o distanciamento causado pela natureza divina, porque a Bíblia é um livro humano, sim, foi escrito por homens. Porém, esses homens, eles escreveram, os seus escritos foram inspirados por Deus. 2 de Pedro 1:21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo
Santo. Então a Bíblia é o livro de Deus, ela deve ser lida como nenhum outro livro, porque a Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Por ser a Bíblia a palavra de Deus, o distanciamento entre a Bíblia e nós é muito grande. Então há um distanciamento natural. Por isso que tem texto na Bíblia que você, olha só, você lê, o pastor apresenta uma interpretação, aí você que tem acesso à internet, você ouve o Augusto, você ouve o Hernandes Dias Lopes, você ouve o Luiz Saião, o Jonas Madureira, o John Stott, o John Piper, você lê e você fala, não me convenceu. Porque olha só, nós estamos lidando com a mente infinita de Deus para a nossa mente finita. A nossa mente é um balde, e a mente de Deus é um oceano. Só para você ter uma ideia, para a gente pensar. Então, por isso que não é fácil. Nós não podemos nos desanimar. Nas coisas mais básicas, as coisas estão claras para todo mundo. Todos somos pecadores. Deus, na sua infinita graça e amor, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E para nos salvar foi necessário que Ele morresse na cruz, fosse sacrificado por nós. E agora pela fé nós podemos ser salvos e começar a nossa caminhada rumo ao céu. Isso dá para entender? Todo mundo pode entender isso. Isso não é complicado para todo mundo, entendeu? Isso é o básico. Agora tem coisas na Bíblia que elas não são fáceis. E a gente sempre vai pensar nesse sentido. É a mente de Deus falando a mente humana. Por isso que tem coisas que nos... Isso é o seguinte, quando eu encontro com essa situação, eu adoro a Deus, porque isso me humilha muito. Eu me sinto humilhado. Entendeu, Chiquinho? Eu não domino esse texto. Me sinto humilhado. Dependente de Deus mesmo, como eu sou dependente. Então, essa distância também, ela é potencializada por causa do nosso pecado. O pecado afetou a nossa capacidade de entender a Bíblia e até impossibilitou no caso de pessoas não regeneradas, pessoas que não conseguem entender mesmo. Os nossos parentes que não são crentes de Jesus, eles não entendem. Para você está claro demais. Tudo está claro, mas você, como que ele não entende? Você entende, ele não entende, você tenta explicar, ele não entende. O pecado afetou a nossa capacidade, afetou a capacidade de nós como crentes, entendemos aqui. Agora imagine o indivíduo sem o Espírito. O Espírito Santo é o autor, ele mora dentro de nós, ele nos ajuda, ele domina a nossa mente, para a gente entender a Bíblia. Se a pessoa não tem, então você diz assim, gente, como não entende? Nem a palavra, nem a ação de Deus na vida da gente, abençoando, pesando a mão, a pessoa não entende. Gente, que coração duro é esse? A gente fala, não é isso? Pecado potencializou ainda essa distância. Mas apesar das dificuldades, a Bíblia é para todos os crentes e ela deve ser lida todos os dias. A Bíblia é o único livro divino, ela é a palavra de Deus. O crente não deve lê-la como um livro qualquer. Nós deveríamos orar como o salmista orou, Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu quero falar sobre alguns pilares importantes para a interpretação da Bíblia, alguns pontos importantes, alguns até já falei sobre isso, alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, Deus existe e Ele se revelou progressivamente. Deus existe e Ele se revelou. Então,
se tivesse uma cortina aqui, grossa, uma cortina vermelha, bonita, Eva, uma cortina aqui, ó, fora, e se estivesse aqui, ó, vocês não veriam nada que estava atrás, as cadeiras, o púlpito, vocês não veriam absolutamente nada. E a Bíblia diz que Deus tirou o véu, Ele se revelou, Deus, aquilo que estava oculto, que existia, Deus, essa é a palavra revelação, que é a palavra grega apocalipse, ok? Revelação. E a Bíblia diz que Deus foi revelando as coisas devagar, progressivamente. Lá no Gênesis, até o capítulo 11, você tem praticamente todas as doutrinas ali, não é? Você tem tudo ali, as sementes, e elas vão se desenvolver. Olha só, vamos pensar. Eu vou pensar. Deus sacrificou, a gente já estudou sobre isso, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Deus usou peles de animal, não é isso? Usou uma pele de um animal para cobrir, não é isso? Nós entendemos isso. O que aconteceu ali? Como que se faz para tirar a pele de um animal? Tinha que fazer o quê? Matou o animal. Um animal inocente, estava coberto com seu pelo, na dele, foi morto para cobrir uma necessidade dos seres humanos. Ali. Primeiro dia de aula. O que Deus... Isso aí, e outra coisa, essa linha foi passando pelo Antigo Testamento todinho, o sistema de sacrifício dos animais que Deus falou para cobrir o pecado do povo, para perdoar. Então foi passando o Antigo Testamento todinho. E esse foi o primeiro dia de aula. E o último dia de aula foi onde? Qual foi o último? A formatura, onde Deus queria olha só, aquilo que eu fiz lá no Éden, eu estava indicando para vocês algo. Eu estava indicando algo assim mais profundo. Onde foi a formatura? Foi em que lugar? Na cruz. Onde Jesus também derramou o seu sangue para nos justificar, para nos vestir, para nos tornar apresentáveis a Deus. O seu sangue foi derramado, um inocente morreu no nosso lugar, ok? A revelação progressiva. Deus se revelou. Segundo lugar, importante para a gente. Segundo lugar, a Bíblia, ela não é um amuleto. Então eu já vi. Ela é um amuleto. Então eu divido o seguinte: eu vou levar minha Bíblia no carro para não ser assaltado. Se eu tomar um tiro também, às vezes eu estou com ela no peito assim, ó, igual os batistas antigos usavam e recebem. Aí pega na Bíblia e salva a minha vida. Vou colocar aqui perto. Então a Bíblia não é um amuleto. Eu já vi alguém colocar, Jonas, dinheiro dentro da Bíblia, que alguém disse que multiplicava a grana, né? Então botou uma nota lá, botou uma onça dentro da Bíblia e diz: olha, um amuleto. Quantos de vocês já viram a Bíblia aberta no Salmo 91 nas casas? Salmo 91 nas casas. O amuleto isso aqui vai abençoar a gente. Entendeu? E enfim, e muitas outras práticas também. Olha só, a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia foi feita para a gente ler e estudar. Desde o início da história da igreja, a Bíblia era estudada. Quem pode ler para a gente Atos 8, de 26 a 31? Atos 8, de 26 a 31. Quem quer ler, só levantar a mão assim, porque eu levo o microfone para você ler. Atos capítulo 8, de 26 a 31. Eu estou dizendo o seguinte: desde o início da história da igreja, os crentes lidavam com a Bíblia, lendo e entendendo, não usando como um amuleto, como no Brasil usa. Salmo 91, leia aí para mim. Falo sempre
sempre Hermes aqui, eu achei parecido com o Hélio. Eu tenho um mapa salgado com o Hermes, olhando como o Hélio. Atos 8. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para casa. Este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope, Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu e leu o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Eu estou defendendo o seguinte: desde o início da igreja, a Bíblia não era usada as Escrituras como um amuleto, era para. Tinha uma pessoa lendo, um oficial lendo a Bíblia, o livro do profeta Isaías. Filipe se posiciona ali perto e vai explicar a Bíblia. Então a Bíblia é para a gente ler, para a gente entender a Bíblia. Como poderia ler se não tem quem me explique? Então a Bíblia não é um amuleto. Aqui, ó, está funcionando. Observação, interpretação, vamos tentar achar até onde nós fomos. Aí, ó, as perguntinhas que o pastor Arco fez, hermenêutica, como interpretar a Bíblia corretamente, nós estamos lidando com isso. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a técnica de interpretação do texto corretamente. Por que uma fiel interpretação da Bíblia é necessária? Vamos ler juntos? Porque nossa interpretação da Bíblia determinará como pensamos e agimos. A natureza humana da Bíblia, o tempo, a distância do tempo, a distância do contexto, da língua e dos autores que morreram juntos para vencer a distância que nos separa da Bíblia, é que precisamos da ponte da interpretação. Não podemos trazer a mensagem da Bíblia direto para os nossos filhos. Vimos isso, né? Vamos juntos? Precisamos, antes de tudo, tentar entender como os ouvintes originais receberam a mensagem inspirada por Deus e depois disso aplicá-la aos nossos filhos. Muito bem. Então, nós temos ali a palavra de Deus, nós temos ali os leitores originais. Nós não podemos vir direto, um caminho direto. Então, esse caminho é o certo para a gente chegar nos dias de hoje. Nós não podemos fazer aquele caminho ali. Deu para entender? Vamos direto. A gente pegou o texto, vamos aplicar logo para hoje. A gente tem que tentar entender. Não esqueça. Não tome o caminho direto. Descubra a intenção do autor e aplique o texto à sua vida. Natureza divina da Bíblia, a gente falou sobre isso. Os pilares importantes da interpretação, nós estamos lidando com isso. O primeiro, existe um Deus que se revelou progressivamente na história. E o segundo, a Bíblia não é um amuleto. Bom? E o terceiro, vamos juntos? A Bíblia não foi endereçada a uma elite espiritual. Já falamos sobre isso na Idade Média, né? A Bíblia, pastor Fernando, fez seminário. A Bíblia, pastor Luciano, estudou lá no Betel. Pastor Ruído, não é para mim não. É eles que entendem a Bíblia. Quem sou eu? Olha aqui, a Bíblia é para todo mundo, gente. Vamos ler juntos esse texto aqui dos Bereanos, Atos 17:11. Vamos lá? Os bereanos eram mais novos do que os tessalonicenses
pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, olha só, examinavam os crentes, examinavam. Então, isso aqui fala da nossa responsabilidade. A pergunta é: quem vai explicar a Bíblia para você? A pergunta é: quem vai explicar a Bíblia para você? De que responsabilidade para você entender a Bíblia? Para Lucas, de que responsabilidade para você entender a Bíblia? Sua. É sua. Pastor, mas eu não sei. Aprenda, hein, Carlinhos? Tem que aprender. É o que nós estamos fazendo com vocês, para vocês aprenderem. Você vai aprender porque a responsabilidade é sua, não é minha. Eu tenho a responsabilidade de ensinar e vocês vão me julgar, tanto amigo quem você ouve por aí. Mas a responsabilidade, a última responsabilidade em última análise é sua. É, Rodrigo? É sua. Então você precisa aprender. E é isso que eu quero fazer com você. Quero dividir, nós queremos dividir com você. Tá certo? Quarto lugar. Vamos juntos? A Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros. Ela não é um livro qualquer. A Bíblia é inspirada por Deus. Então, a Bíblia é o livro de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Quem pode ler? Levanta a mão assim, só para eu levar a Bíblia. Só leva o microfone. Cadê? Aqui, Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. O que você entende disso? Que ela é inspirada, né? Ela foi soprada por Deus. Já que você falou, eu ia pedir se fosse em Chiquinho, ainda bem que você não falou em Chiquinho, senão eu ia falar a mesma coisa. O que você entende disso? É Chiquinho ou qualquer marinês, ainda bem que você pediu, porque a minha pergunta era essa: o que você entendeu? Ela é inspirada por Deus, deixa muito claro de que ela é inspirada. O que faz ela diferente de qualquer outro livro é de que ela é de fato inspirada, ela é soprada por Deus. A palavra inspirada aqui tem essa ideia de ser soprada. E não só isso, mas a gente vê a utilidade das Escrituras. Há uma utilidade que nenhum outro livro tem. Ele é útil, para o ensino, repreensão, correção, instrução da justiça. E qual é o propósito dessa utilidade? Aperfeiçoamento espiritual do homem. Todo homem esteja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, isso faz a diferença das Escrituras em relação a qualquer outro livro. Você não vai encontrar isso em Allan Kardec, você não vai encontrar isso no livro de Mormon, você não vai encontrar isso em nenhum outro livro. É somente nas Escrituras. E o que faz isso é a inspiração de Deus. Esses homens escreveram inspirados ou dirigidos por Deus, pelo Espírito de Deus. Então, olha só, isso é uma ilustração que a gente está usando. Eu quero, daqui a algum tempo, perguntar para qualquer um de vocês, e vocês vão responder como o pastor Fernando respondeu. Não é só para ele, entendeu? Para todos nós, você saber muito bem, né? Não, é o pastor Fernando, é ele. Gente, é isso. Olha que sabedoria, como ele sabe, tá? Isso é para todos nós, para você pegar e você responder com convicção. É para qualquer um. Então a Bíblia é para todos, independente, não tem idade, novos e velhos, não tem questão social, se é rico ou pobre, não tem a questão de as oportunidades que as pessoas tiverem de estudo. Uma pessoa que estudou demais, outro estudou pouco. A Bíblia é para todos, é um presente de Deus para todos nós. Então ela não é um livro qualquer, ela foi inspirada por Deus.
Então as Escrituras foram literalmente sopradas por Deus, por isso a Bíblia tem autoridade acima de tudo. Ela possui autoridade máxima sobre todos nós. Quinto lugar. Quinto lugar. Aqui tem uma mensagem ali. Interessante. Então hoje nós estamos lutando com essas dificuldades, por algum tempo vamos lutar. Isso é tão bom, porque isso pode marcar a vida da gente, né? A gente não depende nem de som, para a gente entender assim, nem eu poderia falar com vocês, falar assim, pastor, aquela aula foi diferente. Obrigado, Fabiano, muito obrigado pelo apoio. Quinto lugar, vamos lá? Juntos? A Bíblia é a história da redenção do homem. Olha só, a Bíblia, o que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia a gente acha que a Bíblia é um mosaico, né? A Bíblia é um mosaico. A gente acha que ela é desconexa. Mas olha só, a Bíblia é um livro só. Ela tem um tema só. É um livro de redenção. Ela é a palavra de Deus. O personagem principal da Bíblia é Deus. A maior história da Bíblia é a história de Jesus. Por isso que do início ao fim, aí eu quero um exercício assim, olha, se você pegar o livro de Gênesis, o início de Gênesis, e você pegar Apocalipse, o final de Apocalipse, você vai ver muita semelhança. É um livro só. O Apocalipse final é um fechamento. Então olha só, no Gênesis eles estão no Éden. O que é Éden? Paraíso. Como que termina a Bíblia? Apontando para quê? Falando de quê? Do paraíso. No livro de Gênesis vai falar de... Até anotei algumas coisas aqui, ó, interessantes. Algumas coisas interessantes, né? Só para... Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis, Apocalipse 21, João diz, vi novo céu e nova terra. Em Gênesis diz que ao ajuntamento das águas Deus chamou mar. Gênesis 1:10. Apocalipse 21:1 diz que o mar já não existe. Em Gênesis 1:5 diz que as trevas chamou noite. Apocalipse 21:25 diz que lá não haverá noite. Em Gênesis 2:17 diz, no dia que dela comeres, morrerás. Em Apocalipse 21:4 diz que não haverá mais morte. Gênesis 3:16 diz, multiplicarei sobre modo as tuas dores. Apocalipse 21:4 diz que lá não haverá mais sofrimento. Em Gênesis 3:17 diz, maldita é a terra por tua causa. Em Apocalipse 22:3 diz, não mais haverá maldição. Em Gênesis 3:1 e 4, Satanás aparece como enganador da humanidade, 1-4. Em Apocalipse 20:10, Satanás desaparece para sempre. Em Gênesis 3:22, Gênesis 3:22-24, o primeiro casal foi afastado da árvore da vida. Em Apocalipse 22:2 diz que reaparece a árvore da vida. Em Gênesis 3:24, o homem afastou-se da presença de Deus. Em Apocalipse 22:4 diz que eles verão a sua face, os homens verão a sua face. Então, em Gênesis, nós temos a primeira habitação do homem, foi aquele jardim à beira de um rio. Em Apocalipse, vai dizer que a eterna habitação do homem redimido será ao lado do rio da vida. Então, olha só, a Bíblia é um livro só, é uma mesma história. A história da Bíblia é uma subsequência, não é uma subsequência de eventos, é um épico com 3 linhas primárias: a bênção de Deus, a glória de Deus e o reino de Deus. Todas as 3 narrativas começam em Gênesis e se cumprem no Apocalipse. Então nós temos aí essa história.
Criação e nova criação. Cristo, o personagem central. Sexto lugar. Sexto lugar. Então vamos ver depois do café. Bom, 10 horas no meu relógio. Eu peço perdão que nós tivemos complicação, por isso não começamos no horário que nós deveríamos. E eu peço perdão mesmo. E eu agradeço a todo o esforço dos irmãos Fabiano e Marcelo, essa correria. Marcel hoje está em Campos, aí para a gente é uma situação difícil, né? O fato do Marcelo está em Campos, mas vamos continuar. Então, querido, nós precisamos muito de interpretar a Bíblia corretamente, né? Interpretar a Bíblia corretamente. Essa responsabilidade é nossa para crescermos. Quanto mais estudamos, mais crescemos. Não são poucos os testemunhos. Ontem eu ouvi um deles aqui na igreja que diz o seguinte: eu comecei a estudar a Bíblia, pastor, e eu comecei a crescer na minha casa, como marido, como esposa. Eu comecei a entender mais as coisas, como mãe. Eu comecei a saber, eu entendi, eu estou entendendo o que Deus quer de mim, para a minha vida, porque eu comecei a estudar a Bíblia. Eu estou menos assustado, eu estou menos assustada, eu estou mais em paz. Eu não estou sendo consumido pela preocupação, tão preocupado assim. Agora eu encontrei paz na vida. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo o propósito, eu tenho mais paz. Pastor, se fosse anos atrás, se eu tivesse que enfrentar o luto que eu enfrentei, eu acho que eu ficaria louca ou ficaria louco. Mas agora, pastor, eu enfrentei bem, sabe por quê? Porque eu entendi que Deus é soberano, que Ele me ama, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Pastor, isso fez diferença na minha vida. Como fez diferença? Ok? É isso que Deus faz na vida da gente. A gente cresce. Ok? Cresce estudando a Bíblia. Nós não podemos negligenciar as Escrituras. Vamos orar, vamos para o café de pastor Luciano. Vamos ficar de pé? Vocês estão muito tempo sentados? Para orar por nós, pedindo a intercessão por todos nós.